Atenção! O texto a seguir é uma narrativa ficcional e sensacionalista, criada unicamente para fins de entretenimento. Não reflete a realidade e não deve ser levado a sério. A conspiração do século. Como o Palmeiras teria comprado o título brasileiro de 2024? O Campeonato Brasileiro de 2024 foi marcado por reviravoltas emocionantes, mas por trás do campo, uma suposta trama obscura abalou os bastidores do futebol nacional. Segundo uma teoria que tem circulado em fóruns e grupos de torcedores, o título conquistado pelo Palmeiras teria sido fruto de um esquema intrincado, envolvendo mala branca, compra de arbitragem e até influência sobre os organizadores da competição. A verdade estaria sendo encoberta por uma teia de interesses que inclui dirigentes, jogadores e até políticos. Aqui, desvendamos os pontos dessa teoria explosiva. O começo da trama, uma derrota que não podia acontecer. Com o Palmeiras na briga direta pelo título, a penúltima rodada seria decisiva. O Botafogo, líder até então, enfrentava o Internacional no Beira-Rio, enquanto o Palmeiras duelava contra o Cruzeiro no Allianz Parque. De acordo com os teóricos, era imperativo que o Botafogo perdesse para que o Palmeiras pudesse assumir a liderança. E foi exatamente o que aconteceu. O Inter, que já não tinha grandes aspirações no campeonato, entrou em campo com uma vontade incomum e venceu por 2-1. Para alguns, o desempenho inexplicável do time gaúcho teria uma explicação sômbria. Uma mala branca milionária enviada diretamente por intermediários ligados ao clube paulista. Fontes anônimas afirmam que um dirigente do Palmeiras teria se encontrado com representantes do Internacional em um hotel de luxo em São Paulo dias antes do jogo. O valor da mala branca? Algo em torno de 10 milhões, segundo rumores. Em troca, o Inter jogaria com sangue nos olhos para derrubar o Botafogo. A partida decisiva, Palmeiras x Cruzeiro e o show da arbitragem. Enquanto o Internacional fazia sua parte em Porto Alegre, o Palmeiras precisava vencer o Cruzeiro para assumir a liderança. O que se viu em campo foi um show de polêmicas da arbitragem, que supostamente teria sido comprada para garantir a vitória palmeirense. O árbitro anulou 2 gols do Cruzeiro por impedimentos milimétricos, mesmo com a revisão do VAR, e ainda marcou um pênalti duvidoso a favor do Palmeiras, convertido por Rafael Veiga. Na saída do campo, os jogadores do Cruzeiro estavam revoltados. Um deles, que pediu para não ser identificado, teria dito à imprensa: "Não dá para competir assim. Parece que já decidiram quem vai ser o campeão." Coincidência? Ou parte de um plano cuidadosamente arquitetado? A influência nos bastidores, o papel da CBF. Mas a teoria não para por aí. Alguns acreditam que o esquema teria chegado até os mais altos escalões da CBF, com membros da organização supostamente pressionados a favorecer o Palmeiras nos jogos finais. Uma denúncia não comprovada afirma que um dos diretores da entidade teria recebido um agrado financeiro para influenciar a escala de árbitros e garantir que a reta final fosse favorável ao time paulista. Além disso, há quem diga que um dos maiores patrocinadores do Palmeiras, uma multinacional com forte influência no futebol, teria usado seu poder para manipular o desenrolar do campeonato. A empresa teria ameaçado cortar investimentos em outros clubes caso o título não fosse para o Verdão. A cobertura da mídia: silêncio ou conivência? Outro ponto levantado pelos teóricos é o silêncio da grande mídia esportiva sobre as polêmicas da reta final. Apesar das evidências, ou pelo menos do que os teóricos consideram evidências, jornais e programas de televisão teriam evitado questionar os resultados. É claro que estão comprados também, afirma um internauta em uma rede social. Ninguém quer perder o acesso aos bastidores do clube mais rico do Brasil. O título e a indignação dos rivais. Com a vitória sobre o Cruzeiro e a derrota do Botafogo, o Palmeiras foi coroado campeão brasileiro de 2024. Enquanto a torcida comemorava, rivais inundavam as redes sociais com acusações de fraude. "Não é futebol, é uma máfia", dizia um post que viralizou. Torcedores do Botafogo e do Cruzeiro exigiram investigações, mas até agora nenhuma prova concreta foi apresentada. Será tudo verdade ou apenas teoria? Enquanto o Palmeiras ergue a taça e foca em 2025, a teoria da conspiração continua a ganhar força entre os detratores do clube. Seria mesmo possível que um campeonato tão grandioso fosse decidido nos bastidores, e não no campo?
Ou tudo não passa de uma tentativa de desmerecer a conquista de um dos times mais consistentes do Brasil? Seja como for, uma coisa é certa: o título de 2024 nunca será esquecido, seja pelo brilho em campo ou pelas sombras fora dele.